E aí galera, eu tô com um projeto meio louco aí. Desde já eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, compartilhando e curtindo os vídeos aí. Pois bem, aqui é uma continuação do vídeo sobre a bike elétrica, né? Desde o início eu quero agradecer a todos que se inscrevem, né? E que continuam se inscrevendo aí, dando aquele joinha, aquele like. Pessoal, é o seguinte, uma explicação bem detalhada e bem rápida sobre o que eu estou fazendo aqui. Esse motor originalmente é da máquina de lavar, né? Todo mundo conhece, é o lave e seca, direct drive, coisa do tipo. O que eu quero fazer é modificar ele para usar em uma bicicleta elétrica, que eu pretendo fazer. Então eu não sei o cálculo preciso de quantas espiras eu preciso pôr aqui nesse motor. Isso envolve um cálculo matemático muito grande, um conhecimento que eu não tenho. Tudo bem? Deixando bem claro que essa não é a forma correta de fazer. O que eu fiz foi o seguinte, eu apenas fiz no achismo, supondo uma coisa, não é a questão certa. Beleza? O que acontece? Esse motor originalmente trabalha em 310 volts. E eu vou trabalhar em 72 volts. Diferente, atenção, totalmente diferente. Se ele tivesse inteiro com as bobinas originais, eu iria apenas desligar as bobinas, separar todas, e ia tentar achar uma proporção ideal. Ia fazer a ligação série paralelo, a fim de não precisar rebobinar. Porém, ele estava com o fio todo quebrado. Segundo, o fio que eu tenho é esse, que sobrou do gerador do Paulo. Como é experiência, eu quero apenas saber se ele vai rodar e como vai se comportar, eu posso melhorar o bobinamento depois, colocando mais fio ou menos fio, fio mais grosso, fio mais fino, multifilar com vários fios e coisa do tipo. Né? O importante é saber se ele vai funcionar, se vai dar alguma potência razoável. O que eu fiz? Eu fiz um cálculo aqui, a meu ver, não é o correto. Quem entende desses cálculos, se alguém quiser saber algo mais profundo a respeito disso, tem que procurar algum cara que manje muito. Eu converso muito com o Melk Silva, lá do canal da Bike Elétrica lá, né? Tem um canal muito legal, ele entende muito, e meu cálculo, conversando com ele, está totalmente errado, certo? Deixando bem claro isso. Porém, errado e ao mesmo tempo certo. Certo assim, de uma maneira grosseira mesmo, falando. O que eu fiz foi o seguinte. Eu sei que a tensão de trabalho desse motor é 310 volts. E eu vou trabalhar com 72 volts. O que eu fiz foi o seguinte. Sabendo que ele trabalha em 310 volts, o que eu fiz? Ele trabalha em 310 volts DC. Ele tinha original 100 espiras de fio por bobina. Certo? O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei esses 310 volts, dividi por 100 espiras. Deu 3,1 volts por espira. Então vamos lá. Se eu tenho 3,1 volts por espiras, eu multiplicando por 10 daria 31 volts. Multiplicando por 20 daria 62 volts. Multiplicando por 23 daria 71 volts. Então o que acontece? Eu coloquei 23 espiras em cada bobina para trabalhar com 72 volts, que no caso deu quase 72 volts, né? Também foi o que deu, foi a quantidade exata que deu. Nem cabe mais e menos ficaria muito pouco. Isso é apenas uma suposição, não é a forma correta. Porque a forma correta, eu conversei muito com o Mel, que seria o quê? Saber a tensão original do motor, nós sabemos. Mas teríamos também que saber a frequência que ele trabalha. E isso eu não sei. Ah, alguém pode falar que a máquina funciona na rede em 220 volts, a frequência é 60 Hz. A frequência inicial é 60 Hz, mas essa máquina ela tem uma placa inversora dentro dela e tal.
Então ela pega essa tensão de 220, transforma em 310 e eu não sei a frequência original. Se eu soubesse a frequência original desse motor e soubesse também a frequência original do controlador de carga que eu vou trabalhar, do controlador do motor, aí sim poderíamos ter um cálculo preciso ou aproximado de quantas espiras precisaria aqui em cada bobina e de qual diâmetro do fio, né? Para saber qual seria o fio que iria trabalhar corretamente aqui. Então eu não tenho nem a frequência original do motor e não tenho também a frequência do controlador da bike. Então o que eu pude fazer foi apenas isso. Dividir a quantidade de espiras por volts que ela trabalhava e coloquei para a tensão que eu quero. Supondo que se a frequência aqui for igual ao do controlador de carga que eu vou usar, eu terei um êxito muito bom. Se for diferente, lascou tudo. Mas vai rodar. Rodar ele vai. Agora, com que eficiência, com qual potência vai ficar esse motor, eu não faço a mínima ideia. Como eu disse, teria que saber a frequência original dele e saber a frequência com que eu vou trabalhar. E assim fazer todo um cálculo matemático que eu não sei, eu teria que pedir ajuda, né? Como eu não sei, eu teria que pedir ajuda. E chegar a um meio termo, ou próximo do ponto ideal. Como eu não tenho, eu fiz apenas isso. Dividi a tensão pelo número de espiras e depois multipliquei o número de espiras por voltas, né? Pelos volts, até chegar em isso aqui, que seria 71,3 volts. Não é o cálculo correto. Desde já eu quero deixar bem claro, eu não manjo disso, eu não tenho conhecimento nessa área. Estou apenas mostrando o que eu fiz. Se ficar bom, ó, beleza para mim. Se ficar ruim, serve de experiência, né? Que tudo é assim, é a gente que trabalha de forma caseira, sem conhecimento na área mesmo, vai no erro e no acerto. Na maioria das vezes a gente apenas erra. Né? Pois bem, pessoal, aí eu vou fazer isso aqui. Já fiz duas fases do motor. Falta fazer a terceira. Caso alguém tenha interesse de rebobinar um motor desse, ele não é tão difícil. Você faz o que? Você enrola essa bobina, por exemplo. Você faz a marcação. Começa aqui. Aí você coloca a quantidade de espiras que você quer. Seja para gerador, para um motor. Né? Eu estou só mostrando aqui a forma correta. A fórmula de rebobinar. Então, digamos que você quer um motor desse aqui, você pegou um original, quer fazer um gerador, algo desse tipo, e ele está com a bobina queimada, não tem problema não. Você compra o fio e enrola com a mesma quantidade de fio que tinha, e com a mesma quantidade e seguindo a mesma linha, que seria o quê? Você enrolou aqui, 100 espiras, aí você conta as bobinas, ó, 1, 2. Então, você estava aqui, 1, 2, você vem para essa. 100 espiras aqui, pulou 2, vem para essa. 100 espiras nessa, pulou 2, vai para aquela lá. Sempre assim, entendeu? Vai sempre pulando 2. Essa é a forma de enrolar esses motores trifásicos. Certo? E o sentido, sempre o mesmo. Se você enrolou aqui horário, você pula, enrola a próxima horário também. Quando terminar todas, né, aí você vem para a próxima. Enrola as 100 espiras, pula 1, 2, enrola a próxima. E assim por diante. Todas no mesmo sentido. Depois faz o fechamento, que seria o início de todas as bobinas. Vão ser ligados juntos. E o final você retifica e faz seu gerador. No caso aqui, eu pretendo montar uma bike elétrica. Se eu não acertar o motor aqui, eu vou desenrolar e tentar achar um cálculo de quantidade de espiras suficiente para que ela me arraste a uma velocidade considerável, né? E que também não fique tão gastão. Esse motor não tem o eixo, eu ainda vou produzir o eixo dele, caseiro mesmo, com o que eu tenho. Lixadeira, máquina de solda, serra, coisa do tipo. Não tem um torno,
Mas mesmo assim dá para fazer um eixo bem legal. Eu posso tanto fazer uma modificação, como eu posso fazer até esse fresado aqui no eixo. Dá para mostrar para vocês como é que eu consigo fazer isso aqui. Dá trabalho, mas vai ser preciso fazer. Beleza, pessoal? Então, desde já eu quero agradecer a todos. Espero que gostem. Como falei, o cálculo não é esse, é o que eu vou usar. Beleza? Desde já, meu muito obrigado a todos. Depois teremos mais vídeo a respeito desse motor e da confecção da nossa bicicleta. Valeu, pessoal. Forte abraço.